Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Nós estamos aqui estudando essas lições maravilhosas e é o meu desejo para cada irmão, para cada amigo, para cada interessado na verdade, que através do Espírito Santo possamos compreender essas verdades maravilhosas. Que Jesus possa nos ajudar, que possamos estar ligados a Ele, né, e entendermos todas as lições. Nesses 3 meses estaremos estudando sobre as biografias bíblicas, as histórias do Antigo Testamento, as histórias dos homens que foram fiéis a Deus. Nós estamos estudamos na lição passada sobre a vida de Jó e continuaremos estudando nessa lição, que é a lição de número 4, que vem contando a parte sobre o título, é sobre os amigos de Jó. São os seus 3 amigos que ali na Bíblia são citados, que naquela grande aflição que Jó estava passando, eles foram ali visitá-lo, Esses 3 amigos por nome de Elifaz, Bildade e Zofar. Então nós iremos estudar. Que a graça de Deus nos acompanhe nessa lição, O verso áureo em Salmos 71, versículo 1. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Esse é o Salmos 71, versículo 1, já demonstrando a essência da lição, que é somente no Senhor que nós devemos confiar. Diz a Sagrada Escritura que maldito é o homem que confia no homem. A nossa esperança, a nossa salvação, as nossas projeções nessa vida, os nossos afazeres, tudo que nós desejamos deve de estar nas mãos do Senhor. A primeira questão: Jó foi consolado por seus amigos? Do que os seus amigos o acusaram? Nós temos aqui vários versículos bíblicos, em Jó, no capítulo 4, e o versículo 1 a 9. Aqui vem falando do primeiro amigo, Elifaz. Então, no versículo 1 a 9, então Elifaz, o temita, disse: Se em termemos falar-me, enfardear-te-as, mas quem podera conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçaram, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem, e te enfadas, e, tocante-te a ti, te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos seus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo o que eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal cegam nisso mesmo. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro de sua ira se consomem. Aqui a primeira fala, do seu primeiro amigo aqui mencionado. E depois nós temos, no capítulo 8, o outro amigo, Bildade, de 1 a 4 diz: Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando falarás tais coisas? E as razões da sua boca serão qual vento impetuoso. Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão de sua transgressão. E no capítulo 11, versículo 1 a 3,
Então respondeu Zofar, né, o último amigo aqui, o Namatita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombará tu, sem que ninguém te envergonhe? Então, diante daquela situação ali que Jó estava, né, sofrendo, tinha perdido filhos, bens, né, e depois uma doença, né, terrível sobre o seu corpo, muito sofrimento. Esses amigos vieram, e aqui diz, né, a pergunta, né, Jó foi consolado por seus amigos? Então, e do que seus amigos o acusaram? Então nós vemos através dos versículos que eles não foram consolados e jogaram toda a culpa, né, em Jó. Em um comentário no livro Educação, um livro inspirado, na página 155, diz que ainda outro elemento de amargura lhe foi acrescentado na taça. Seus amigos, não vendo naquela adversidade senão a retribuição do pecado, oprimiram com acusações de delitos o espírito ferido e sobrecarregado. Esse aqui é um comentário, e também é um comentário bíblico, primeiro comentário bíblico, na página 1140. Seus amigos foram confrontá-lo, mas tentaram convencê-lo que ele próprio era responsável por suas aflições, devido à sua conduta pecaminosa. Ele, contudo, se defendeu e negou-se à acusação, declarando: todos vós sois consoladores molestos. Ao procurar fazê-lo sentir culpado diante de Deus e merecedor de sua punição, eles trouxeram-lhe uma severa prova e representaram a Deus sobre uma falsa luz. No entanto, Jó não abandonou sua lealdade e Deus recompensou seu servo fiel. Ou seja, naquela condição que Jó estava ali sofrendo, Jó não havia causado isto através da sua conduta, através da sua vida. Ele estava passando esse sofrimento, essa prova, por ser leal a Deus. Isso pode acontecer conosco, com as pessoas. Então nós não devemos julgar somente, né? Falar, não, tá acontecendo isso porque ele procurou, né? Está sendo amaldiçoado. Essas conversas que nós escutamos. Claro que há casos e casos, mas não podemos estar julgando. É claro que se uma pessoa, vamos dar um exemplo, né? Ele pega um veículo em alta velocidade, né? Ele ultrapassa a velocidade que é autorizada, né, pela lei, né, e causa um acidente ou se acidenta, né, ele está sofrendo, ele vai sofrer as consequências, né, de ter aí se machucado, né, por causa da sua atitude. Mas nesse caso específico aqui, né, Jó não estava aí sofrendo por uma atitude incorreta, mas sim pela fidelidade que ele tinha a Deus. Nós vamos para a questão de número 2, que diz assim: o que Jó respondeu, né, depois das afirmações aí dos seus amigos, né? O que Jó respondeu? No livro de Jó, na página 13, capítulo 13, dos versículos 4 a 6. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos, médicos que não valem nada. Tomara que vos calais de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. E depois no capítulo 16, do versículo 1 ao 5, então respondeu Jó e disse: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura não teriam fim essas palavras de vento? Ou que te irrita?
para assim responderes? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma? Ou montaria palavras contra vós, e meneria contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor? Se eu falar, a minha dor não cessa, e calando-me, qual é o meu alívio? Então está aí o que Jó respondeu aos amigos, né? Depois das falas, né? Que eles acusaram a Jó. E também há um comentário em Terceiro Testemunho para a Igreja, na página 508. Diz assim: Jó não foi compreendido por seus amigos. Ele lhes remete suas censuras, mostra-lhes que se estão defendendo a Deus e confessando sua fé nele e sua percepção do pecado, ele tem um conhecimento mais profundo e cabal do pecado do que eles jamais tiveram. Todos vós sois consoladores molestos, é a resposta que ele dá às suas críticas e censuras. Falarei eu, disse Jó, também como vós falais, se a vossa alma estiver em lugar da minha alma, ou amontoaria palavras contra vós, e nemearia contra vós a minha cabeça. Mas ele declara que não o faria. Ele diz: vos fortalecia com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Ou seja, uma lição maravilhosa para nós. Quando nós vemos uma pessoa que está passando por isso, né, em sua vida, nós jamais devemos acusar, né, deixar a pessoa com mais angústia, mais desanimada. Não, até os nossos gestos aí que ele fala, né, que a pessoa ele ficou balançando a cabeça com o que dizer, não, ele está ali porque ele merece. Não é assim que age um cristão. Então nós temos que consolar, estar ajudando, né, todos que passam nessas situações. A terceira questão: apesar de firme em sua fé, como estava o seu estado de espírito? Jó no capítulo 19 e versículos de 1 a 3. Respondeu, porém, Jó e disse: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes, vergonha não tendes contra mim, vós endurecerdes. Então, como que Jó estava ali naquela situação? Totalmente desanimado, né, pelo que estava ali ocorrendo. O livro Educação, na página 155 e 156, também comenta: aparentemente abandonado do céu e da terra, não obstante, conservando sua firme fé em Deus e a consciência de sua integridade, exclamava angustiado e perplexo: a minha alma tem tédio da minha vida. Os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que eu amava se tornaram contra mim. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Então era uma situação ali terrível que ele estava passando, porque quando Jó era próximo, estava bem de saúde, né? Todos estavam ali ao seu redor. Mas quando aconteceu isso, cadê os amigos? Cadê a família? Todos o abandonaram. Então era uma situação muito difícil que ele estava passando. A questão de número 4. Como deve-se agir mesmo com os que são de fato culpados? E a outra parte da pergunta: como Satanás procura piorar a condição dos que reconhecem a própria culpa? Vamos ler inicialmente lá em Jó, no capítulo 16, no capítulo 6 e o versículo 14.
Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda que ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Então, através desse versículo, nós já sabemos, né, o que devemos, como devemos agir, né, mesmo com aqueles que abandonam ao Senhor, né, que estão num caminho errado. E comentando a segunda parte da questão, nós temos aqui em Testemunho para Ministros, na página 350, os professos amigos de Jó eram fracos confortadores, tornando o seu caso mais amargo e insuportável. E Jó não era culpado como eles supunham. Os que estão sobre a dor e a angústia de seus próprios malfeitos, enquanto Satanás procura levá-los ao desespero, são justamente as pessoas que mais necessitam de auxílio. A intensa agonia da alma, vencida por Satanás e que se sente derrotada em defesa, com pouco é compreendida pelos que deviam atender com terna compaixão aos que erram. Então está aqui essa nota, né, dizendo que nós devemos, como devemos agir, né, nesse caso, quando uma pessoa está passando por isso, né? Temos que ter as mesmas atitudes que Cristo tinha. A quinta questão: mesmo que em nossa vida venhamos a enfrentar tremendas dificuldades, isso será motivo para perdermos a confiança no Senhor? Salmos, no capítulo 71. Vamos ver o que relata aqui na Sagrada Escritura em Salmos, no capítulo 71. E o versículo 1. Em ti, Senhor, confio, e nunca seja eu confundido. É um maravilhoso versículo, né? Que é o versículo ali que iniciou-se a lição, né? O versículo áureo. E também Profetas e Reis, um livro maravilhoso, né? Diz-nos assim: na experiência de todos surgem ocasiões de profundo desapontamento e extremo desencorajamento, dias em que só predomina a tristeza, e é difícil crer que Deus é ainda o bondoso benfeitor de seus filhos na terra, dias em que o dissipador mortifica a alma, de maneira que a morte pareça preferível à vida. É então que muitos perdem sua confiança em Deus e são levados à escravidão da dúvida, ao cativeiro da incredulidade. Pudesse-se em tais ocasiões discernir com intuição espiritual o significado das providências de Deus, veríamos anjos procurando salvar-nos de nós mesmos, esforçando-se por firmar nossos pés num fundamento mais firme que os montes eternos, e nova fé, nova vida jorrariam para dentro do ser. O fiel Jó, no dia de sua aflição e trevas, declarou: pereça o dia em que nasci. Jó 3:3. Ó minha mágoa, ó se a minha mágoa retamente se passasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero, e que Deus guiasse, quebrantar-me, e soltasse a sua mão, e acabasse comigo. Isso seria a minha consolação. Jó 6, versículo 2, e depois do versículo 8 ao versículo 10. Mas embora cansado da vida, a Jó não foi permitido morrer. Em Profetas e Reis, na página 162, 163.
né? Porque nós passamos por já podemos passar e no futuro breve sabemos que enfrentaremos provas terríveis devido à nossa fé, né? A nossa crença, né, em Cristo, justiça nossa e na lei de Deus. Mas nós temos que ter a real confiança que Deus só quer o nosso bem, que nós tenhamos isso em nossa mente, que possamos estar sempre glorificando o nome do Senhor, né, e sempre temos a mesma atitude que Jó teve, né, que a paz do Senhor esteja com cada um, que todos aí que participam, nossos irmãos, amigos, os parentes, né, os interessados, possam se aprofundar nesses estudos. Nós temos aí os nossos canais, né, no Facebook, no YouTube, né, que possamos estarmos aí aprimorando o nosso conhecimento, né, para que nós temos uma prova aí pela frente e precisaremos sim de muito conhecimento. Então, que a paz do Senhor esteja com cada um. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.